Oiê, tudo bem? Meu nome é Yasmine, eu sou neuropsicóloga e hoje a gente vai trazer um videozinho super relevante sobre o que é autismo afinal. A primeira grande questão é o que é o autismo? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode ser analisado em crianças pequenas, em adolescentes e até em adultos. Basicamente, essas pessoas têm uma comunicação social que é um pouco mais difícil, ou seja, a pessoa tem a vontade de interagir, ou seja, de fazer novas amizades, de brincar ou até de ir numa balada, por exemplo. Mas não tem a iniciativa. O autista é aquele que adoraria ter diversos amigos, mas ele não consegue iniciar uma conversa, por exemplo. O autista também é aquela pessoa que tem uma dificuldade de interação. Por exemplo, alguém pode chegar e falar: Oi, tudo bem? E aí, vamos passear? E o autista vai ter uma dificuldade de ser recíproco, de se comunicar falando o que ele gostaria de fazer ou se ele não quer passear com aquela pessoa. Outra característica dessa pessoa que tem o autismo é ter um movimento repetitivo que vai permear todo o dia do autista. Por exemplo, esse movimento de flap com as mãos ou o movimento de balanço do tronco para frente e para trás. E também movimentos repetitivos com as extremidades do dedo do pé ou até com os dedos das mãos. Esse comportamento repetitivo vai além do corpo e também abrange interesses. O autista é aquela pessoa que come a mesma comida diversas vezes por meses a fio, ou que assiste o mesmo vídeo no YouTube ou até a mesma série. Então, é aquele comportamento que se repete para deixar o autista numa situação muito confortável, que ele precisa dessa repetição para aí sim se sentir confortável com a sua vivência. Porque o autismo também é chamado de TEA. TEA significa transtorno do espectro autista. Esse nome foi desenvolvido através de um livro que a gente usa bastante. Esse livro aqui, ó. Então, DSM-5, como vocês estão vendo, é um livro que toda a equipe multidisciplinar, ou seja, toda a equipe de profissionais que atendem crianças e adultos autistas, utilizam esse livro. Então esse livro, ele baseia alguns comportamentos que vão dizer se aquele paciente tem autismo ou não. Olha, fica tranquila, esse livro não fala só apenas sobre autismo. É um livro que traz sintomas de vários outros transtornos. Transtornos do neurodesenvolvimento, alguns transtornos psicológicos e até outros transtornos psiquiátricos. De acordo com esse livro, o autismo ele é entendido como um espectro. Isso nada mais é do que um livro aberto, ou seja, um autista pode ser diferente de outro, mas os dois têm comportamentos que são absolutamente parecidos. Eu vou explicar um pouco melhor. Todo autista tem dificuldade de comunicação social, por exemplo, mas pode existir um autista verbal que se comunica verbalmente com as pessoas e outro autista não verbal. Esse autista absolutamente não vai verbalizar e se comunicar através da fala, mas ele vai se comunicar através de imagens, ele vai se comunicar através dos gestos, através de mímica e assim por diante. Ou seja, esses dois autistas estão dentro de um livro aberto, ou seja, eles estão dentro de um espectro. Isso significa que cada um tem o seu mecanismo e a sua funcionalidade, mas ambos são autistas. O autismo engloba diversas características que são muito individuais de cada pessoa, por isso que chamamos como um livro aberto ou espectro. O que é Asperger? Asperger
É uma nomenclatura que não utilizamos mais. Há alguns anos atrás, nós utilizávamos um livro que chama DSM-4. Esse aqui. Nesse livro, então, DSM-4, era uma versão anterior, no qual a equipe multidisciplinar também balizava os comportamentos para diagnosticar ou não autismo e outros transtornos. O que acontece é que nessa versão 4 desse nosso manual diagnóstico, trazia o autismo de uma maneira um pouco diferente. Ainda era entendida como um espectro, ou seja, como um livro aberto, mas também existia esse autista que era o Asperger. Basicamente, um autista de alto funcionamento, com QI muito alto. É um autista que tem uma inteligência extravagante e que se interessa por conhecimentos super específicos. Ou seja, sabia falar inglês, sabia tocar violão, se interessava pelos astros e assim por diante. E, por outro lado, tinha um funcionamento bastante deficitário, ou seja, era um autista que poderia falar 2 ou 3 línguas, mas infelizmente não conseguia seguir a orientação de cuidados pessoais, por exemplo. Para tomar banho, lavar o cabelo, tinha que pedir um auxílio ou tinha que ter um procedimento de qual seria o passo a passo para seguir com a sua higiene corporal. Então, esse autista de alto funcionamento era entendido como Asperger, um autista leve, ou seja, com pouco nível de suporte, de auxílio, mas que tinha grandes habilidades. Ao longo dos anos, foi publicado a 5ª versão do nosso manual diagnóstico, o DSM-5, como eu já expliquei para vocês anteriormente. E a partir desse livro, o Asperger foi incluído dentro do espectro. Aliás, foi incluído dentro do espectro, porque se trata de um livro aberto, então tudo se encaixa dentro desse espectro. Hoje em dia, os autistas de alto funcionamento são entendidos como autistas nível 1 de suporte, ou seja, autistas leve. Mas olha, você papai, você mamãe, que recebeu o diagnóstico do seu filho ou da sua filha como Asperger, eu diria para vocês não ficarem muito preocupados com isso. Aliás, eu sempre ensino para os meus pacientes crianças que nós, que somos adultos, temos uma mania de colocar nome em tudo que a gente encontra pela frente. E um nome ou uma mudança do nome não vai fazer com que nada mude no mecanismo dessa criança. O ideal mesmo é se preocupar com o tratamento, é se preocupar com o que fazer em casa e continuar com a vida. Vamos seguir em frente. O autismo tem graus? Tem níveis? Sim. O autista, de novo, de acordo com a 5ª versão do nosso manual diagnóstico, existem 3 níveis de suporte. O primeiro nível chama nível 1. Ele se relaciona ao autista leve. Isso significa que esse autista precisa de um nível de suporte, de auxílio, que é um pouco reduzido. Por exemplo, o autista pode ter alguma dificuldade para se alimentar ou para seguir alguma orientação falada. Mediante a uma orientação por escrito, por exemplo, esse autista, ele se torna funcional. Então, ele consegue comer, ele consegue seguir com a sua higiene corporal. O autista nível 2 é o autista moderado. É aquele sujeito que precisa de um auxílio um pouco maior. Então, ele vai precisar de uma orientação por escrito ou de uma orientação através de imagens ou gestos. E também vai precisar de uma pessoa do lado dele, seja o cuidador, a babá, a mamãe, o papai, qualquer pessoa, para
ajudar fisicamente com que ele siga algumas atividades que pode surgir alguma dúvida. O autista nível 3 é o autista severo. Infelizmente, nesse nível, o autista precisa de suporte substancial. Então, não se trata de uma pessoa que vai atingir funcionalidade. Infelizmente, vai ser sempre uma pessoa que precisa de auxílio para as atividades de rotina mais básicas, como se alimentar, como ter a sua higiene corporal. Infelizmente, o autista nível 3 fica um pouco mais difícil de atingir a autonomia. Então, quando adulto, talvez não atinja a sua maturidade financeira, talvez não consiga seguir com uma faculdade. Se trata de um autista que vai precisar de auxílio substancial por toda a sua vida. Afinal, qual especialidade trata autismo? Se o seu filho tem algum sinal de autismo, a primeira especialidade que indicaria seria a psiquiatria. Se for criança, um psiquiatra infantil. Se for adulto, um psiquiatra. Essa especialidade vai poder avaliar detalhadamente esse mecanismo que a mãe e o pai achou que não era tão comum assim. E, se necessário, ele vai encaminhar para a equipe multidisciplinar, constituída por psicólogo, por fonoaudiólogo e por terapeuta ocupacional. Esses profissionais vão atender a criança por um tempo, quem sabe 6 meses, 1 ano e meio, para a partir daí sim, cada um compartilhar a sua opinião clínica entre todos, entre uma equipe, e apenas a partir de muita avaliação, observação e conversa com os pais, aí sim fechar o diagnóstico. Então, eu diria que a especialidade de início seria a psiquiatria, e a psiquiatria encaminha para todas as outras, para que assim, em conjunto, se chegue a uma conclusão diagnóstica. O autismo tem cura? Não. O autismo se trata de uma condição que vai acompanhar aquele sujeito ao longo da sua vida. Mas por que existe o tratamento, então? Calma, já digo que a nomenclatura correta não é tratamento. Utilizamos a palavra intervenção. Nada mais é do que o acompanhamento, ou seja, o treino daquelas habilidades que o autista não vai tão bem assim. Não há uma cura, mas o acompanhamento da equipe dos profissionais vai trazer funcionalidade para aquele autista, vai trazer com que ele possa criar estratégias de comunicação, vai trazer com que ele possa escolher uma profissão para estudar e até casar ou namorar. O grande objetivo da intervenção é fazer com que o autista tenha uma vida mais próxima da normalidade, da funcionalidade, fazer com que ele possa seguir o que todas as outras pessoas acabam seguindo na vida, que é ser feliz, não é mesmo? O meu filho foi diagnosticado. E agora? Indico o papai e a mamãe a se tornarem advogados, especialistas naquele assunto. Então vão lá, procurem informação e principalmente encarem o diagnóstico de frente. Se for necessário, agendem uma reunião com a família, agendem uma reunião com a escola. Expliquem para todos os envolvidos com a criança, sim, que ele ou ela foi diagnosticado com autismo e que ele ou ela merece muito respeito, que qualquer interação física deve ser antes verificada se a criança deseja, que palavras como estranho ou diferente não devem ser faladas. E que em qualquer crise, ou seja, em qualquer comportamento um pouco mais ansioso que o autista demonstrar, o desespero das pessoas não vai adiantar. Que
Todos os envolvidos devem permanecer calmo e levar a criança ou adolescente para um ambiente um pouco mais calmo. Diminuir as luzes, diminuir os barulhos e fazer com que a criança se acalme. Todos devem ter acesso a muita informação e também permanecerem calmo na maioria das situações. Muitas angústias envolvidas só traz mais agitação para a criança que foi diagnosticada autista. Essa criança deve ser introduzida em diversas intervenções, com a psicologia, como eu já disse, com a fonoaudiologia, com a terapeuta ocupacional. Todas essas terapias devem seguir semanalmente. Lembra, como disse, o autismo é uma condição que vai permanecer ao longo da vida da pessoa. Portanto, o papai e a mamãe devem encarar as sessões de terapia de modo contínuo. Não há uma previsão de alta, até porque os profissionais vão acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então, por hoje é só. Gostaria de pedir para vocês darem um like no nosso vídeo, compartilhar e também para usar o nosso campo de comentários como uma rede de apoio. Pode escrever qualquer dúvida que ainda ficou, que a gente está super atento. E até mais! Utilizamos a palavra Utilizamos a palavra intervenção. Utilizamos a palavra intervenção. Utilizamos a palavra intervenção.